começa nossos encontros, né? A Deus, agradecendo pela nossa família, agradecendo pelos nossos parentes de uma forma geral. Nós vamos pedir também a todos aqueles que nesse momento estão passando por momentos difíceis devido à pandemia, aqueles que estão na sua batalha diária, nos hospitais, tentando salvar a vida do próximo. A gente vai pedir também, Senhor, por todos nós aqui, para que nós tenhamos força para continuar levando o caminho da evangelização para todos os jovens, para todos os adultos, para todas as crianças. E para isso, Senhor, nós te oferecemos uma oração, a primeira de todas, que a gente precisa guardar em nosso coração, que é a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha net está ruindo, Felipe. E aí, tem essas coisas. Então, Lu, quando quiser conversar, fique à vontade. Então vamos lá, vamos aqui onde a gente estava falando, sobre o que a gente estava falando mesmo. Sobre uma lei humana, nós estávamos falando de uma lei humana. Estou falando para vocês, para quem não ouviu, eu estava dizendo que sai uma portaria do MEC que vai prorrogar o tipo de aula remota, que eles chamam de aula remota, que é esse tipo que a gente está na catequese, um Meeting, esse aqui é o Cisco, né? Cisco, enfim, Cisco Meeting, Google Meet, etc. Até 31 de dezembro, para o Brasil, é uma portaria para o Brasil inteiro, mas fica dependendo da lei local. Então, as leis humanas são leis que são dadas pelos homens, a portaria é feita pelo ministro lá do MEC, que é um homem, né, um ser humano, e elas são, nesse caso, esta lei, ela tem validade no território nacional, mas vai ser estipulado, como se diz, o governador de cada estado vai estipular de que forma essa lei vai ser cumprida, porque ela abre a possibilidade de aulas presenciais. Então, as leis humanas são leis, primeiro, elas se modificam, elas não são sempre as mesmas. Quando acabar a pandemia, que a gente espera que uma hora acabe, a lei acaba também. Essas aulas dessa forma estão acontecendo assim só por causa da pandemia, porque elas nunca foram assim. Então, uma vez que acabar a pandemia, acabam essas aulas desta maneira. Ou então, por exemplo, o que está acontecendo nos colégios? Muita evasão e talvez um equilíbrio entre aulas presenciais e aulas
como se chama. É uma perspectiva que estão estudando. Mas por que eu estou falando isso? É porque eu quero dizer que, além das leis humanas não serem constantes, não serem eternas, elas mudam, elas chegam a mudar dentro do próprio país. Aqui vai depender de cada estado. Então, cada estado vai determinar o que fazer em relação a essas aulas. Leis temporárias, leis que se modificam e leis que são diferentes entre os próprios, dentro de um próprio país, dentro de um próprio país, exatamente país, o Brasil é um país, leis diferentes dentro do próprio país, dependendo do estado em que a pandemia for mais grave e menos grave. Aqui, segundo consta, as aulas começariam em agosto. Então, isso é uma lei humana. É igual à divina? De forma nenhuma. A divina, de acordo com a religião católica, o cristianismo, ela é uma lei eterna. E se ela é uma lei eterna, o que significa a palavra eterna? A palavra eterna significa para sempre. Então, a lei divina é uma lei para sempre. É uma lei que não muda e que ninguém muda, nem o homem. Aqui, nas nossas leis humanas, a gente muda. Com permissão, às vezes, e às vezes sem permissão. O que eu quero dizer sem permissão? Se hoje, por exemplo, nós vamos continuar aqui no nosso exemplo de Brasil, existe aí um medo dentro do país de que haja algum golpe militar, por exemplo, ou uma outra coisa qualquer. Quando você tem, por exemplo, um golpe militar, que a gente já teve no Brasil, as leis se modificam, mas é através de uma coisa revolucionária, quer dizer, não é uma coisa que foi pensada, que foi, como é que a gente diz, não só pensada, como também que passou pelas casas do Congresso, do Senado, não. Quando há uma revolução comunista, uma revolução francesa, por exemplo, que vocês já estudaram, foi pior ainda, porque modificou não só as leis, como modificou o mandante totalmente. O mandante passou a ser o povo e o rei foi guilhotinado, por exemplo. Então, modificaram-se as leis completamente, mas foi de forma revolucionária, não foi uma coisa que foi pensada aqui, voltando para o Brasil, Congresso, Senado, essa coisa toda. Não, se há uma revolução, essas leis são mudadas de repente, repentinamente. É uma ruptura entre uma coisa que você tem de uma forma e vem de outra. Há uma ruptura e muda tudo. Ou então elas podem mudar, torna a repetir, vocês têm esse exemplo aqui da portaria que diz que vai até 31 de dezembro. Aí cada um vai fazer da forma que acha, cada estado faz da forma que acha. Então, existe uma permissão dentro dessa portaria de que cada estado faça da maneira que acha. E existem leis humanas que são absolutamente contrárias a nós. A gente, quando tem a lei e a gente tem que cumprir, a gente se aborrece com a lei. Uma delas, e tem que cumprir, uma delas que todo mundo se chateia com isso, por exemplo, é o imposto de renda. É legal, mas a gente tem que pagar uma fortuna e a gente fica chateado com essa lei. Multas são leis também, e a gente tem que cumprir. Mas a gente também se chateia com as tais das multas, multa de pardal, multa... Qualquer multa, você se atrasou o negócio, tem uma multa. A gente sabe que é legal, mas é enjoado, a gente não gosta de pagar multa. Às vezes, por causa de um dia, eu esqueci a conta, pronto, vou botar uma multa lá. Então, agora essas leis podem mudar? Podem. Agora, por exemplo, na pandemia, algumas coisas foram prorrogados os pagamentos, tiraram algumas outras coisas, por exemplo, dizem que para comprar carro tem um imposto, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, que tiraram temporariamente. Então, as leis humanas são assim, temporárias, nos desagradam, às vezes agradam, podem ter uma repentina, como numa revolução, pode não, pode ser uma coisa estudada, que passou pelas casas do Congresso, do Senado, etc., e saiu uma lei, enfim, são assim. Mas as leis humanas, as leis divinas não são assim. Elas têm esse caráter de serem para sempre. E a lei natural, que é nosso encontro de hoje versa sobre a lei natural, ela é uma lei que ela foi inscrita, enfiada lá dentro do nosso coração, escrita e colocada lá dentro do nosso coração, tanto que, por mais que a gente
queira até dizer que Deus não existe, a gente não consegue fugir daquelas leis que estão dentro dos mandamentos, das leis de Deus. Porque as leis divinas se encontram ali dentro daqueles 10 mandamentos. Eu posso dizer que não amo a Deus? Posso, que não acredito em nada disso? Posso. Mas eu posso dizer que... Eu nunca vi ninguém dizer, só se alguém vai dizer para me contrariar. Mas eu nunca vi ninguém dizer que, oba, roubaram o meu dinheiro, roubaram o dinheiro que eu tinha no banco, roubaram a minha bicicleta, roubaram o meu celular. Nunca vi ninguém ficar contente com isso. Isso é uma lei inscrita e escrita dentro do ser humano. E este é o quinto mandamento. Quinto, acho que é o quinto. Não roubar, não, quinto é não matarás. Sexto, ou sétimo, agora não lembro mais a hora. Mas é lei divina, que está inscrita no coração do homem. Lá nos 10 mandamentos, os 7 últimos são referentes ao homem. Então, quando você lê os 3 primeiros, que é amar a Deus, respeitar os dias santos e não falar o nome de Deus em vão, o ateu, a pessoa que não acredita, não acredita em Deus, quer nem saber disso. Agora entra aqui nas leis humanas, para ver se ele gostaria que acontecesse aquilo com ele. Você vai ver que não. Ele não quer que ser roubado, ele não quer ser traído, ele não quer que falem dele lá no tribunal, porque tem a falso testemunho, né? Então, você vai ao tribunal, por exemplo, e presta um falso testemunho, ou você faz uma calúnia, uma difamação, qualquer coisa com alguém, mas ninguém quer saber disso. Se alguém vier matar a gente não vai querer morrer, vai pedir, pelo amor de Deus, não me mate. E são leis que estão escritas nos 10 mandamentos. E pode ser quem for. Quando chega a esses momentos cruciais, desses dali descritos nos 10 mandamentos, a pessoa rejeita quando é para si mesmo. Ela pode até fazer para os outros, mas quando é para si, ou contra algum familiar, existe uma rejeição. Por exemplo, na máfia siciliana não, máfia no geral, não só a siciliana, a máfia é aquele grupo italiano, né, que a gente chama de mafioso, e a gente chama de siciliano porque tem muitos na Sicília, mas não é só na Sicília. Os mafiosos, eles são conhecidos por serem famílias, famílias todas de mafiosos, e uma família briga com outra família. Então, quem nunca viu, já que está aí na pandemia, um filme interessante para ver, foi um filme que fez muito sucesso, foi O Poderoso Chefão, número 1, que falava da família mafiosa, das famílias mafiosas, Don Corleone, que era o nome do mafioso. Quando, olha só, ele tinha um cavalo, eu lembro dessa cena, ele tinha um cavalo, que ele gostava daquele cavalo, que era uma coisa de louco. Pois os mafiosos contra, né, as famílias que brigam, foi lá, matou o cavalo dele, tirou a cabeça do cavalo e botou na cama dele. Quando ele levantou o lençol, tudo cobertinho, não sei o quê. Quando ele levantou o lençol, estava lá a cabeça do cavalo. E aquilo foi um motivo para uma explosão da briga que já acontecia dentro do filme inteiro. Para vocês verem, um cavalo, uma cabeça de cavalo, deu numa mortandade terrível, só vendo o filme. Para vocês verem, isso não era nem uma pessoa, era um cavalo. Mas porque ele gostava do cavalo, né? Mas quando a gente tem, então, alguma coisa que vem na nossa direção, como roubar, matar, trair, mentir, falso testemunho, inveja, qualquer coisa do gênero, a gente rejeita quando é para nós e para a nossa família. Por quê? Porque essa lei está escrita e inscrita no coração do homem. É a que se chama de lei natural. E essa lei natural tem outra característica. Ela nos... Só complementando, e de fato, né? Você falou agora aí, por exemplo, da questão de levantar falso testemunho. Eu acho que principalmente os jovens deve ter aconteceu muito isso com eles, porque comigo aconteceu na minha juventude, de inventarem histórias, né, sobre a gente, e a gente fica revoltado da vida. Assim, se não fosse uma lei de fato que está no nosso coração, que foi colocada, a gente poderia deixar para lá, mas não, a gente sente com muita raiva, né? Porque isso não é o tipo de coisa que se faça, né? Ficar inventando histórias sobre o nosso respeito, principalmente quando é uma inverdade, né? Nesse sentido, eu acho que é um exemplo bacana para colocar para vocês. Inventam mesmo. E
E às vezes geralmente as invenções são muito negativas, não são pouco negativas, não, são coisas mesmo para abalar o seu sistema. E depois que você fez isso, depois que a gente é vítima desse tipo de coisa, às vezes é obrigado até, dependendo do que seja, a sair do local, porque você não sustenta mais, você fica envergonhado, é uma coisa horrível. E uma mentira, né? Mas tem umas que você não consegue provar, assim, por exemplo, alguma coisa sobre a sua sexualidade, coisas assim, você não vai ficar provando as coisas. Então, às vezes, você se sente tão mal que se sente obrigado a sair do local onde você está, do colégio, enfim. Ou dizer que você roubou alguma coisa. E olha, tem tanta coisa que inventa que é uma coisa horrível. Mas a gente não consegue, exatamente como o Jailson falou, mas e daí que estão falando? Não consegue agir assim, não consegue. Aquilo faz uma coisa interna, uma angústia, uma coisa assim, você fica primeiro com raiva da pessoa, tem vários sentimentos misturados. Com raiva de quem disse, angustiado perante os outros, é terrível, terrível. E tem outra coisa que eu estava falando, dentro da lei natural, a partir do momento em que eu rejeito essa atitude em relação a mim, aí é que eu tenho que pensar de uma forma também que é evangélica. E que não é evangélica e não é obrigatoriamente religiosa. É que quando eu me ponho no lugar do outro, que se chama a regra de ouro, eu não preciso ter nenhuma religião para fazer isso. Eu posso me colocar no lugar do outro sem ser uma pessoa religiosa. Basta eu imaginar, bom, se fizerem isso comigo, eu não vou querer, então eu vou fazer com outros. Mas isso não é uma questão religiosa, é uma questão de você pensar que se fosse você, eu não queria que se fosse comigo, eu não queria que agissem assim. Então também não vou fazer nada, melhor ficar quieto. Deixa. Às vezes até a gente está com vontade de fazer alguma, mas se você se coloca no lugar do outro, você deixa de fazer, porque se fizessem com você, você também não ia querer. Então, isso nos ensina o quê? Que existe uma coisa que se chama bem e mal. Na hora em que eu me coloco na situação em que sou eu aqui, eu imaginando que se alguém fizesse comigo eu não ia gostar, eu estou conseguindo saber o quê? Que esta atitude, que embora eu tenha vontade de fazer, até acho que a pessoa merece, etc., mas ela não é uma atitude boa. Porque na hora em que eu me coloco com uma outra pessoa, eu vejo que aquilo ofende, desagrada, enfim, qualquer coisa. Então, eu consigo ver o bem e o mal. Então, a lei moral, que também é uma lei natural, ela consegue nos mostrar internamente, sem precisar perguntar a ninguém, o que é bom e o que é mal. E isso a gente sabe desde pequeno. É uma coisa interessantíssima. A gente sabe desde pequeno que tem coisas que a gente faz escondido, quando é pequeno, e é pequeno, não é grande, não. Que a gente sabe que a mãe não vai gostar. Ou porque num dia que fez, ela chamou atenção e aquilo ficou gravado, ou porque alguma coisa que a gente já sabe mesmo, porque é uma lei interna. Então, a gente consegue perceber isso. E muita gente, quando vocês que têm irmão, sabem bem disso, que quando a mãe pergunta, quem fez isso? São 2 ou 3. Aí, às vezes, o que fez fica calado. Ou o que fez, às vezes, diz que foi o outro. Não se acusa, às vezes, né? Por quê? Porque ele sabe que estava errado. Então, a gente, por esta lei, a gente consegue discernir entre o bem e o mal. É uma lei que Deus pôs no coração do homem para que ele consiga definir, afinal de contas, o que é bem e o que é mal. Essa lei, então, que é uma lei divina, ela independe do homem, ela mostra ao homem o bem e o mal, ela é eterna e ela existe para todos. Então, seja a pessoa cristã, católica, ou qualquer religião, não tendo religião nenhuma, ela sente a mesma coisa que uma outra que tem a religião. O que vai fazer a diferença é a maneira como uma pessoa católica vai observar o ato e a maneira como um não católico vai observar o ato. Mas, torno a repetir, se o não de outra religião qualquer, se colocar da pessoa no lugar do outro, a atitude dele vai ser diferente do que se ele disser, sabe o que mais, eu vou fazer isso assim, assim. O que diz o cristianismo? Ele diz que a gente deve perdoar.
né? Então, é difícil perdoar? Difícil. Assim também como é difícil pedir perdão, né? Porque pedir perdão, você chega lá, nossa, vou ter que pedir perdão, não sabe nem se a pessoa vai te perdoar. Às vezes ela não vai e você sai lá com uma cara de sei lá de quê, sem graça, né? Porque a pessoa não te perdoou. Ou então ela diz, eu te perdoo, mas você está vendo que ela não está perdoando nada. Então também é difícil essa aproximação de pedir perdão. As duas coisas são difíceis. E perdoar também quando a gente se sente muito ofendido, muito magoado. Não é, às vezes, uma coisa que você vai fazer na mesma hora. Mas refletir sobre isso é bom. Refletir sobre o perdão. Que com o tempo, se a gente tiver mesmo vontade de perdoar a pessoa, a gente pede a Deus por causa da dificuldade e a graça divina faz com que a gente então perdoe. E a gente tem que pedir a Deus mesmo. Tem coisas que a gente perdoa fácil, mas tem outras que não. Dependendo do que seja, é muito difícil. E vou contar até um fato que teve numa catequese, que a menina virou e disse assim, você está dizendo que Deus é amor e que eu devia perdoar e que mais não sei o que a gente devia perdoar todos os atos que cometem contra a gente? Eu falei, verdade. Aí ela disse assim para mim, a minha mãe foi estuprada. Você acha que ela devia perdoar? Olha, tem horas que a gente, como catequista, pega umas perguntas assim. E, às vezes, na hora, você não tem uma resposta pronta, porque você mesmo é tomado de surpresa de, numa sala de catequese, a menina se expressar assim. Eu respondi para ela, sim, eu acho, o áudio está travando, olha, eu acho que a pessoa tem que perdoar, mas não é porque só eu que acho. Primeiro, é uma questão divina do Pai Nosso. Segundo, é uma questão da psicologia. Quando você vai para um psicólogo, ele diz para você isso. Se você não perdoar as coisas que fizeram a você, você não vai conseguir ter uma vida mais feliz. Porque todas as vezes que você pensar no fato, aquilo altera tanto você que você não consegue mais ter uma naturalidade. Então, é preciso perdoar? É preciso perdoar, tanto pela visão divina quanto pela visão humana. A visão da medicina. A medicina diz, é preciso perdoar. Deus diz, é preciso perdoar. E aí a menina me respondeu assim, mas se nem eu perdoo, como é que a minha mãe vai perdoar? E ela nunca mais apareceu na catequese. E ela é uma garota, e eu acho que ela tem muito que viver, mas mesmo nesses fatos tão dramáticos que se apresentam na vida de muitas pessoas, é preciso que a gente perdoe. A gente não perdoa um ser que a gente não conhece, eu não sei nem, eu nem entrei no âmbito da questão para saber quem tinha sido, nem como é que tinha sido, não perguntei nada disso. Mas quando existem, por exemplo, dois tipos possíveis, pelo menos dois, de estupro, que é uma pessoa que você conhece e outra que você nunca viu. Uma que você conhece certamente é pior, porque você tem ali um vínculo qualquer com aquela pessoa, e, no geral, aquilo é pior, porque você acreditava nela e ela traiu a sua confiança, além do estupro em si. E quando é um que você não conhece, é uma pessoa que você não conhece, também é uma grande dificuldade, porque não deixa de ser um estupro, né? Mas creio eu que é mais fácil, talvez, perdoar um que você não conheça, porque não tem uma traição da amizade ou do amor que você tem por aquela pessoa. Quando é, por exemplo, alguém que é seu pai, irmão, tio, como a gente vê acontecer nas famílias, né? Então, o que será que aconteceu com essas pessoas que não conseguiram separar o bem do mal? Como que elas fazem isso? O que faltou ali? Que não conseguiram ver que aquilo era mal? Conseguiram ver que era mal. Tanto é que é feito escondido. Mas o que não fazem à luz do dia, né? Mas o que falta nessas pessoas? Por que elas conseguem ultrapassar uma coisa dessas? E ter uma atitude dessas? Geralmente, ali existe uma dificuldade muito grande de amar. E uma dificuldade de amar significa
uma falta de compromisso com o primeiro mandamento, que é amar a Deus. Porque nós não temos essa noção fica longe da gente, de que cada vez que a gente faz alguma coisa contra um semelhante, a gente está fazendo contra Deus. A gente não tem essa noção clara, mas é assim. Cada vez que eu faço alguma coisa para alguém, é contra Deus que eu estou fazendo, primeiramente. Isso está no Evangelho de Mateus. Quando Jesus diz no número de Mateus, deixa eu pegar aqui na frente para ser precisa. Eu acho que é 27. Para ser precisa. Ele vai perguntar, as pessoas vão perguntar a ele, quem é, quer dizer, ele está dizendo ali, quem é que se salva e quem é que não se salva. Quem é que se salva? Aqueles que o visitaram na cadeia, aqueles que o vestiram quando ele estava precisando de roupa, aqueles que deram de comer a ele quando ele tinha fome, aqueles que olharam para ele quando ele era estrangeiro. Então, aqueles que tiveram cuidado com ele, né? E as pessoas vão dizer assim, mas ele está falando para dois tipos, os que tiveram e os que não tiveram cuidado com ele, né? Uma pessoa. E aí elas perguntam para ele, mas quando é que foi que nós fizemos isso para você, para o Senhor, né? Porque eu estou falando de maneira, sem ser evangelho, assim, como está no Evangelho. De quando foi que fizemos isso? E ele vai responder, quando fizeram para o menor, para o menorzinho que existe, para o mais pequenino. E quando deixou de fazer, quando você também deixou de fazer para o mais pequenino. Então, quando a gente faz alguma coisa para alguém, seja o menorzinho, o mais pequenino ou qualquer outro, é contra Deus, fazendo contra, é contra Deus. Fazendo a favor, é a favor de Deus. A gente não tem essa noção. Então, quando a gente peca assim, dessa forma, seja essa forma tão brutal contra um estupro, como um aborto, contra o próprio filho, não é? Seja de uma forma mais simples, como falar alguma coisa e meter a gente em alguma encrenca, ou deixar a gente sem casa, é uma forma mais simples, nós estamos pecando contra Deus. Então, o que falta das pessoas é esta noção da existência de Deus e do amor de Deus. Porque no mundo como a gente tem hoje, e como a gente vai ver o surgimento de situações tão complexas como a gente está vendo agora, não estou achando aqui, estou falando, estou procurando. Como a gente está vendo agora, desisti de procurar, depois eu procuro melhor. Nós vamos ver tantas coisas e vemos tantas coisas que fazem com que nós não acreditemos nesse amor de Deus. E mas, assim, uma coisa que é interessante, né? Que a gente basicamente precisa seguir o primeiro mandamento de Deus, né? Com o primeiro mandamento de Deus, a gente já teria como se respaldar de uma série de problemas, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você não ia querer para o próximo aquilo que você não quer para você, né? Então, exatamente. Se tivesse todas essas questões, se você conseguisse enxergar sempre dessa mesma forma, acredito eu que o mundo não seria isso que a gente tem hoje, né? Você tem toda a razão. E haveria um equilíbrio, né? Um equilíbrio, porque quando eu não quero para mim, eu também não quero para o próximo. E quando eu não quero para o próximo, eu não quero para mim. Um equilíbrio na sua forma de amar, inclusive um equilíbrio no próprio amor em si. Porque tem gente que eu já falei uma vez para vocês, estou a repetir, é porque vocês são muito novos e talvez não tenham essa experiência desse amor, principalmente quando é um amor entre um casal, não é amor entre filhos nem entre amigos. Entre um casal. Às vezes, e eu não digo casal casado, pode ser namorado, pode ser noivo. Tem um que às vezes se apaga perante aquele outro. O outro domina, e são esses casos em que vocês veem aí que o cara, de espancamento de mulheres, etc. Às vezes ela sai da casa, a mulher, quando ela não aguenta mais, mas às vezes ela se diminui tanto perante aquele homem
Se no início ela tivesse se colocado de forma igual na questão amorosa, aquilo talvez não acontecesse. Mas ela se deixou, ela se diminuiu, ela se colocou abaixo, então ela não igualou o amor. É assim, amar ao próximo como a mim. É igual. Não é para o outro fazer o que quer de mim, gato e sapato, não é isso que é o amor. Isso não é amor. Porque aí você está colocando o outro numa posição extremamente alta e você lá embaixo. Não é isso que é amor. Olhem bem o mandamento, olha o que Jesus falou. Exatamente isso. Então, essa falta, esse entendimento, e quando eu também não entendo que o próximo é igual a mim e eu posso fazer o que quiser, estuprar, matar, chutar, está me faltando essa base cristã do amor. Essa é a base cristã do amor. Isso são os mandamentos da lei de Deus, mas dentro do cristianismo, não é de outra religião. É dessa religião. Não é de outra. Essa é essa. E esses 10 mandamentos estão dentro do Antigo Testamento. Mas agora eu estou... Peraí, deixa eu pegar aqui a Bíblia, só um minuto, porque essa Bíblia aqui não tá cheia de comentários, eu não estou conseguindo achar. Peguei a seca é mais fácil de achar. A gente chama de seca aquelas que não tem comentário. A com comentário começa a procurar, roda, não acha. Vou na lei seca, como a gente diz. Então, voltando aqui a questão de Deus. É assim que a gente tem que entender as coisas. Então, como é que eu posso perdoar? Eu entendi isso. Tá bom, você está dizendo lá que a pessoa não segue o que Deus diz. Eu entendo, sim, mas e aí, como é que eu vou perdoar? O que eu estou dizendo, não tá bom, mas não está fazendo... Isso pode até fazer sentido, mas não me faz perdoar as pessoas. Não me faz perdoar. Mas o que vai fazer perdoar? É exatamente o próprio Deus. Não há de ser a nossa... Por mais amor que a gente tenha a alguém, ou que a gente queira perdoar e tudo mais, nós somos humanos. E a nossa humanidade é ferida pelo pecado. Esse pecado que fere a humanidade é o pecado que faz o outro agir dessa forma comigo. Principalmente quando a gente age pela razão, né, Lu? Exatamente. Então, o pecado é o que faz essa pessoa agir dessa forma comigo. E a minha falta de perdão, por exemplo, como a menina me disse, é porque ela não ficou mais, eu não tive mais possibilidade de conversar com ela. Mas a minha falta de perdão também vai induzir a um pecado de endurecimento do meu coração e que vai me fazer um mal terrível, porque eu vou passar a vida inteira, quando eu me lembrar de uma coisa e eu não tiver perdoado, aquilo sempre virá com a força daquele momento negativo. Ele nunca vai se separar de mim. Eu sempre vou ter aquele momento negativo na mesma proporção, ou até às vezes pior do que foi o momento que eu passei. Então, é o mesmo Deus, é o Deus a quem eu devo me dirigir, aquele que ama, a quem eu devo me dirigir para me dar força para perdoar. É o mesmo Deus. Nós só podemos aprender o amor com amor. Não tenho como ensinar uma coisa que eu não sou. Por exemplo, eu estou ensinando a vocês o que vocês têm que fazer, mas eu não sou o amor. Jailson não é o amor. Então, nós dizemos daquilo que ouvimos, mas nós não somos. Eu não vou ter capacidade de fazer ninguém perdoar ninguém, muito menos a mim, se a coisa for muito complicada. Mas quem disse que é o amor? Ora, mas foi São João, Deus é amor. Então, se ele é o amor, é com ele que eu tenho que aprender a amar. Então, se eu ainda não sei fazer isso, é a ele que eu tenho que me dirigir. A Deus. E pedir que ele me faça uma pessoa que queira amar. Que ele me faça uma pessoa que queira perdoar. E digo para vocês, façam isso, todos que estão escutando, porque nós vamos viver coisas tão horríveis, tão difíceis, que se a gente não tiver essa base interna de amor, nós vamos virar seres humanos de ódio. Porque as coisas que eu estou vendo no jornal estão me levando a ficar assustada. E eu tenho que passar isso para vocês, porque daqui a pouco vocês também vão ler isso dentro do jornal. Daqui a pouco vocês estão com 18 anos, vocês têm 15, 16, 14. Daqui a 4 anos vocês são adultos. Por exemplo, li que a mulher deixou o menino com 7 anos morrer de fome, preso no armário. Gente, isso é coisa de campo de concentração. O filho dela morreu de fome dentro do armário.
quando acharam o menino pesava o tanto que pesa um menino de 1 ano. O menino tinha 7. Então, coisas bárbaras. Então, como que uma catequista, posso não ter ódio da mulher? Só de um jeito, porque eu não sou santa nem perfeita. Pedindo a Deus que eu consiga, na minha cabeça, visualizar uma maneira de perdoar uma pessoa dessa, que apesar de eu não conhecer, de não estar no meu convívio, mas é de uma barbaridade isso, que eu só conheço uma história dessa de campo de concentração, conheço uma, que foi inclusive de um padre que deu a vida por um judeu, está escrito no livro, Padre Golgo, e morreu trancado dentro de um cubículo com mais 14 judeus, sem comida e sem água. Campo de concentração Adolf Hitler, e a mulher fez isso com o próprio filho. Então, assim, você fica olhando e você vai dizer, mas como é que eu vou perdoar as pessoas? Elas merecem isso, elas merecem aquilo. Aí a gente começa com um falatório do que elas merecem, e aí acabou, a gente também se distanciou do amor, entendeu? Então, nós não podemos deixar que pessoas interfiram no nosso amor. Nós não podemos deixar que as pessoas arrebentem a nossa capacidade de amar, porque elas vão arrebentar. Se a gente não pedir a Deus para que ele resguarde a gente disso, não que a gente não vá ler, não que resguardar, que eu digo, não é que nós não vamos passar por coisa difícil, vamos. Resguardar, que eu digo, é pedir a Deus que veja o que você vir, aconteça com você o que você acontecer, que o seu amor não morra, que você não deixe ele morrer. Não deixa. Isso é a coisa mais importante que nós temos na vida. É esse sentimento de amor. Pelos outros, por Deus e por nós mesmos. Achei aqui. O último julgamento. Então, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E serão reunidas em sua presença todas as nações. E ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Então, por quê? Agora por quê? Pois tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro ou estrangeiro, né? E me acolhestes. Estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes me ver. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que responderá o rei: é Deus, né? Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E a recíproca é verdadeira, no sentido de que quem não fez também deixou de fazer. Então, quem fez, fez aos mais pequeninos. Quem não fez, deixou de fazer aos mais pequeninos. E quem fez aos mais pequeninos, foi a Deus que fizeste. E quem não fez, o que diz o Evangelho? Irão, em verdade vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer, foi a mim que o deixastes de fazer. A Deus. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Castigo eterno é o inferno. Então, a gente tem que ter em mente isso. E a lei natural, ela consegue nos ajudar a saber, primeiro, que existe uma coisa eterna dentro de nós, eterna, que não se rompe, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa má, seja lá o que for, não se rompe. A pessoa tem pavor de certas situações. Por exemplo, dizem que Hitler, voltando aqui aos campos de concentração, dizem que ele se suicidou. Por quê? Porque ele preferiu o suicídio a passar pela mão daqueles a quem ele tinha feito semelhantes barbáries. Ele teria que, certamente, ir para o tribunal de Nuremberg. Ele não sabia lá o que ia acontecer com ele. Com os outros, foram para Nuremberg e depois foram prisioneiros, né? E ele não queria isso. O outro preferiu se suicidar. Mas é o medo de passar por essas coisas que ele teria que passar. Não se sabe como é que ia ser tratado, né? Ele era um mandante disso tudo.
Então, a preferência dele, segundo consta historicamente, foi o suicídio. Ah, foi a escolha. Mas também é uma escolha que não representa aquilo que é o amor. É uma coisa contra si mesmo. O suicídio é uma situação em que você se volta contra você mesmo, e é uma coisa contra o amor que você tem a você mesmo. Mas no caso dele, talvez, eu não sei, eu não posso julgar, porque a gente não consegue saber lá qual é o último suspiro da pessoa. Ele pode se converter e, se converteu, foi aceito o perdão. Mas até então, até o momento em que ele pensa, eu vou me suicidar, é possível que ele ainda não tivesse tido tempo de raciocinar sobre aquilo que ele fez. Não sei dizer. Mas se ele passou por essa reflexão, ele concluiu da pouca valia que teve que todos aqueles atos dele tiveram. Porque no final das contas, a gente acaba morrendo e esses nossos atos maus acabam que adiantou aquilo. O Jailson falou que alguma pessoa teve algum ato com ele quando ele era novo. Aí a pergunta é, agora já se passaram tantos anos, o que adiantou aquilo para essa pessoa? Nada. Já está aí e a pessoa, sei lá para onde que lado que está, mas não adianta. O que adianta, por exemplo, matar uma pessoa? Nada. Você mata a pessoa. Oi. Alguém ia falar alguma coisa? Não. Você mata a pessoa morreu. Tudo bem. E a sua cabeça? Carrega para a eternidade, até o tempo que você estiver aqui, vivo, aquela morte na cabeça. E que não pode contar para ninguém. Eu acho, assim, como catequista, eu sei que assim a gente tem um grande objetivo, que é estar sempre próximo de Deus o máximo possível. É uma luta diária, né? A gente precisa se manter ativo no que diz respeito a se aproximar de Deus. Eu estava escutando essa semana no rádio uma história bem simplesinha, né? Que tava o filho e o pai, né? O filho perguntou pro pai: pai, que tamanho é Deus, né? Que tamanho é Deus? Aí a criança o pai respondeu para a criança: tá vendo aquele avião lá em cima? Aí a criança: sim, tô. Tá vendo que ele tá bem pequenininho? Aí ele falou: sim, ele tá bem pequenininho. Quando ele tá aqui embaixo, perto da gente, ele é gigante, né? Muito grande. A mesma coisa é Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, ele se torna grande. Consequentemente, ele consegue demonstrar toda a sua grandeza. E quando a gente se afasta de Deus, é como aquele aviãozinho que está lá em cima, né? E a gente acaba vendo ele muito pequeno. Então, nós temos diariamente que estar batalhando contra esse mal que ele quer porque quer vencer. Quanto mais alma eles levarem para o inferno, eles vão fazer de tudo possível e impossível. E a gente, nossa batalha diária, não só como catequistas, mas também como evangelizadores, de uma forma geral, nós temos o objetivo de fazer com que as pessoas, com que vocês, jovens, tenham ciência dessa batalha que a gente vive, né? Uma batalha espiritual. Isso, exatamente. E o fato é que nós, como disse o Jailson, nós precisamos também fortalecer a nós mesmos, né? Porque o fortalecimento é exatamente desse encontro com Deus, porque a gente, uma coisa é falar, outra coisa se aquilo que a gente fala para vocês se realiza na vida de vocês. Talvez não se realize agora, mas que pelo menos se realize no momento final desse grande encontro, que é o nosso momento final, que nós vamos ter que avaliar tudo que a gente fez. É o momento da nossa morte mesmo, momento de avaliação. Eu fiz isso foi bom, isso foi ruim. E que eu consiga, neste último momento, eu, Jailson, vocês, todos que estão ouvindo, e todos do mundo inteiro, que a gente consiga chegar no final e ter a noção perfeita do que a gente errou e pedir perdão a Deus por esses erros. E torno a repetir, a gente errou contra Deus. A gente erra contra Deus até quando a gente erra contra a gente mesmo. Quando a gente mesmo faz as coisas contra a gente mesmo, porque a gente faz. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que é o que a gente tenta passar, mas às vezes os questionamentos continuam, mas como é que pode? Então, a saída
é vocês questionarem ao próprio Deus, vocês se dirigirem a Deus e pedir ao próprio Deus me auxilia, porque ela fala e não sei, não aceito muito o que a catequista fala. Ou aceito o que ela fala, mas não consigo atingir o que ela está dizendo. Então, nem vai mesmo só para o falatório, não vai só. Ajuda, mas não é só isso. Existe a parte de cada um, que é a busca de Deus, a parte de cada qual. O homem quer saber a verdade, e ele só vai saber a verdade se ele perguntar a Deus, se ele seguir a Deus. E essa verdade é o amor. Então, nós temos, voltando aqui para a lei natural, nós temos, então, os 10 mandamentos. Aí, aquilo soa esquisito. Mas é tudo não, é tudo mandamento. Ai, que coisa, mandamento. Mas a maneira de você olhar esses mandamentos como coisa positiva, primeiro, é quando você vê que quando é com você, você não quer nada daquilo. Você não quer que ninguém te roube, não quer que ninguém te mate, não quer que ninguém minta para você. Então, tá certo isso? Tá certo isso sim. Honrar pai e mãe, que é o quarto. Vocês vão ver que quando vocês forem mais velhos, que tiverem seus filhos, vão querer que eles tenham por vocês respeito. Já falamos isso, né, no outro encontro, que vocês também devem ser respeitados pelos pais. Não vão querer adultério nenhum. Quando vocês gostarem de uma pessoa do fundo da alma, vocês não vão querer ser traídos com outro. Isso não existe no amor. Você se desespera até certo ponto, se souber que... Desespera é exagero, mas pode se desesperar, pelo menos momentaneamente. Porque aquela pessoa que você ama está com outra pessoa, que está te traindo. É uma coisa horrível, um sentimento horroroso. A gente não quer pra gente. É mentira quem diz que não sente nada, porque é impossível não sentir quando você ama mesmo uma pessoa, é impossível que você fique, mas não tem o menor problema, não existe isso. Então, está dentro da gente. O falso testemunho, quando alguém quer suas coisas por inveja, por querer, nossa, tudo isso é horroroso. E isso está dentro dos 10 mandamentos. Agora, quando eu vou fazer, quando sou ao contrário, sou eu que quero fazer, sou eu que quero roubar, sou eu que quero matar, essa ausência de Deus que nos leva a olhar para o mandamento e dizer assim, mas é mandamento, sou obrigado a fazer isso? Aí você tem que pensar na questão do amor. Por quê? Porque é o amor que dá a luminosidade a esses mandamentos. É quando eu amo meu pai e minha mãe que eu não vou fazer nada contra eles. Eu estava um dia numa sala de aula, tive que fazer um estágio, quase morri do coração, mas tive que ficar quieta, né? Eu estava estagiando lá. Aí o professor estava dizendo para os alunos o seguinte, olha que coisa, ainda dizia que isso era filosofia, ele disse assim, sabe o que vocês têm que fazer quando vocês querem comprar um celular novo? Vocês vão chegar, vocês vão desligar o celular. Vou dizer o que ele falou, ele está a gente da sua idade, da idade de vocês, é um absurdo o que ele estava dizendo. Mas o que o outro menino disse? Vocês têm que desligar o celular. Aí a mãe vai ligar e não dá certo. Aí ela vai dizer assim, mas que coisa, eu ligo para você, o telefone está sempre desligado. Aí você vai dizer, não, é porque o telefone é uma porcaria. Mentira, foi você que desligou. E ele dizia assim mesmo, mentira, foi você que desligou. Aí você vai ver qual o telefone que você gosta e vai dizer para ela, mãe, eu acho que se você comprar o telefone assim, isso vai acabar. É porque esse telefone que eu tenho é uma porcaria. Aí você vai na loja, você vai na internet, na loja, naquela época a loja estava aberta, né? Você vai na loja e vê lá quanto é que custa dividido em 12 vezes, e aí você chega para ela e diz, mãe, esse aqui é caro, mas se dividir em 12 vezes, você consegue pagar. E aí você não vai ter mais esse problema. Quer dizer, um golpe na mãe. Ele estava ensinando o garoto das garotas, não era não, eram 8 que estavam na sala. A dar um golpe na mãe. A fazer que a mãe comprasse um negócio fingindo que o outro não prestava, porque ele que queria um novo. Um golpe na mãe. Uma mentira. Uma coisa que isso não deve se fazer nunca. E ele estava ensinando isso, era um professor. E ainda disse que isso era filosofia. E eu não podia falar nada, porque eu estava ali de estágio, fiquei calado ouvindo aquela barbaridade. Aí um dos meninos falou e se virou e disse assim, professor, eu gosto muito da minha mãe para pregar para ela uma mentira dessas que o senhor está falando. Bom, o homem ficou muito sem graça. Então, onde é que esse menino está embasado? Ele está embasado no honrar pai e mãe. Quando você honra seu pai e sua mãe, nem que um professor
dizendo que aquilo é filosofia, como ele dizia para os meninos, que ele diga uma coisa dessa, você não vai fazer. Você sabe que aquilo é uma mentirada danada, que você está querendo pegar uma coisa nova através da própria da sua mãe, em vez de falar a verdade para ela. Então, mãe, me dá um telefone novo, não quero esse. Pronto. Se ela disser sim, muito bem. Se disser não, você fica com esse mesmo. Mas pode ser que ela diga, depois, deixa eu melhorar a coisa que eu te dou um novo. Pronto, acabou. Agora, você inventar uma história dessas, isso você não tem amor pela sua mãe, nem pelo seu pai, nem por você mesmo. Você é um mentiroso, um trapaceiro. E o professor dizia isso, e eu fiquei chocada. Então, ele é um trapaceiro, né? O professor, porque ele estava falando uma coisa dessa. E aí, então, o que acontece? Esses mandamentos, eles têm que ser enfocados com base no amor. Então, quando você diz assim, quando o menino disse assim, eu nunca faria isso com a minha mãe, eu nunca faria isso que você está ensinando para a gente. Por quê? Porque ele ama a mãe dele. Então, naquele ato, nem se falava em 10 mandamentos ali, mas ali estava a prova do honrar pai e mãe. Ele honrava a mãe dele, ele nunca faria aquilo com a mãe. Então, isso é uma coisa que faz referência aqui ao amor que o menino sente pela mãe. Então, a base da maneira como você olha os mandamentos é o amor que você tem. O amor que você tem pela sua mãe, é o amor que você tem pelo seu namorado, seu noivo, seu marido. Vai adulterar? Vai arranjar outra na rua para alguém saber e você se separar? Não vai. Alguém chama a atenção de você? Chama. As pessoas chamam a atenção da gente? Chamam. A gente acha pessoas bonitas? Acham. A gente acha. Os homens acham? Acham. As mulheres acham? Acham. Mas daí entre achar alguma coisa assim e você seguir aquele impulso para ver como é que é uma distância muito grande. Quando você ama mesmo uma pessoa, você não vai seguir nada. Porque você sabe que aquilo pode dar numa separação, vai fazer aquilo para quê? Se você ama aquela pessoa. Então, toda a base do que você tem ali, você pode usar a lei do amor, que é a lei que o Senhor nos ensinou. A primeira lei, que é a lei antiga, são os 10 mandamentos puros. E a lei nova é a lei do amor, que foi a lei que Jesus nos ensinou. E ele diz que vós vos ameis assim como eu vos amo. E como eu vos tenho amado. Então, a gente consegue chegar lá? Igual a Jesus, não. Mas a gente tem Jesus para pedir para ficar pelo menos semelhante. Lembrem lá de como começa o Gênesis. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, se ele é semelhante a Deus, o amor do homem será semelhante ao amor de Deus, se assim a gente quiser. A gente precisa querer. O negócio todo é que a gente precisa querer. Nós precisamos querer amar. Seja lá quem for e seja como for. Mas a gente precisa querer amar. Isso tem que estar dentro da gente. O amor é um sentimento que está dentro da gente. E amar como Deus determina. E não amar como os homens determinam. Os homens determinam coisas que no final não vão dar em nada. Em que vocês vão acabar, se seguirem essas modernidades, essas coisas que estão nas leis humanas, vão acabar sofrendo muito. Por exemplo, eu sou dona do meu corpo. Como é que é o negócio? Meu corpo, minhas regras, a questão do aborto. Depois a pessoa sofre muitíssimo, porque ela tirou a vida do ser humano. Não tem como fugir disso. Isso é isso. E esse ser humano é filho. Então, você não tem como depois se livrar disso. Você vai ficar a vida inteira com isso. Então, nós precisamos ter em mente a questão do amor. Enfim, aqui resumindo, como a gente sempre resume, vamos ver um pouco aqui do catecismo da Igreja Católica. O que diz aqui no resuminho? A Escritura, a lei, é uma instrução paterna de Deus que prescreve ao homem os caminhos que levam à felicidade prometida e proscreve os caminhos do mal. Proscreve significa estar proscrito, estar fora, você não tem que entrar nesses caminhos. A lei é uma ordenação da razão para o bem comum. Quer dizer, a nossa mente, ela se dirige para o bem. Mas como a gente não tem a gente tem um pecado no meio, às vezes a gente raciocina mal.
Então, por exemplo, a minha mente se dirige para o bem. Mas o que, vamos dizer assim, de uma pessoa que rouba. A mente dele se dirige para o bem tanto quanto a minha. Ah, o que é legal? É ter o celular, sei lá, da Apple, sei lá, aqueles caríssimos. Tanto ele acha, como eu também acho. Nós dois achamos a mesma coisa. Quanto melhor o celular, melhor. Só que eu não tenho dinheiro. Então, eu não vou fazer nada, porque eu não vou comprar esse, vou ter aquele que eu consigo comprar e acabou. Agora o outro, não. Ah, sabe o que mais? Eu vou roubar a loja, vou roubar alguém, porque eu quero aquele. Então, nós dois temos a mesma visão sobre o objeto é bom. Agora, a maneira que nós vamos nos comportar em relação ao objeto é que nos diferencia. Para mim, como eu não tenho dinheiro, eu não compro, e o outro, como não tem dinheiro, mas quer porque quer, ele vai roubar. Então, o meio que a gente utiliza para chegar ao que a gente deseja, é nesse meio que pode estar um erro. Usar uma maneira ou utilizar de um método que é errado. Mas que você está querendo lá, a sua felicidade, a visão da felicidade é igual, todo mundo acha que quanto mais louco, é de todo mundo, não é só minha, né? A coisa nova, a coisa mais cara, geralmente é melhor. A ordenação é para o bem, embora o meio que a gente use às vezes seja ruim, mas a gente está ordenado para o bem. Então, a lei natural é uma participação na sabedoria e na bondade de Deus, pelo homem formado à imagem e semelhança do seu Criador. A lei natural é imutável, ela não muda, ela é divina, né? Permanente através da história. A antiga lei é o primeiro estágio da lei revelada. Quem é a antiga lei? São os 10 mandamentos, a antiga lei são os 10 mandamentos, que contém diversas verdades acessíveis à razão, sem dúvida nenhuma. Deus as revelou porque os homens não conseguiam ler em seu coração. Então, elas estão no coração do homem, mas os homens se distanciam tanto que depois não conseguem ler no seu próprio coração. E é por isso que cometem os pecados terríveis, porque se distanciaram muito do amor e da lei interna. Mas ela está lá. A nova lei é a graça do Espírito Santo, recebida pela fé em Cristo, operando pela caridade. Então, é a nova lei, é a graça. Então, é essa que eu tenho que pedir a Deus na hora que eu não consigo fazer as coisas, na hora que eu não consigo amar, na hora que eu não consigo perdoar, na hora que eu estou pronta para fazer uma besteira, tamanho de um bonde, eu sei que mas eu vou fazer, então eu tenho que parar e pedir a Deus, para, pelo amor de Deus, me para. Já que eu não consigo parar, o Senhor pode me parar? Isso já aconteceu comigo. Melhorou, mas o gênio terrível. Aí eu peguei o telefone e ia dizer uns negócios que eu não devia dizer. Eu sabia que não devia dizer, mas eu peguei o telefone, disquei. Quando chegou, não cheguei a completar a ligação, e eu pedi a Deus. Eu falei, não posso falar isso, mas eu não estou conseguindo me controlar. Na mesma hora, eu falei, eu sei que está errado, que eu vou magoar a pessoa se eu fizer isso, mas o controle não estava vindo. E aí, na mesma hora, eu desliguei o telefone. Não foi por mim, foi porque eu pedi a Deus, porque eu sabia que estava errado. Então, esses momentos em que você está fazendo, você sabe que está errado. Pede a Deus para te controlar, já que todos os meus, eu não sei, não consigo, não controlo. Então, a gente lança a mão. Deus está aí para nos ajudar. Naquilo que a gente não consegue superar, Ele faz a gente superar. E aí, de tanto eu pedir a Deus, o gênio melhorou. Agora está melhorzinho. O que mais aqui? Bom, muito bem. A nova lei é a graça no Espírito Santo. A lei evangélica leva a pleno cumprimento, ultrapassa e conduz à perfeição a antiga lei, porque é o próprio amor de Deus agindo em nós, né? A nova lei é uma lei de amor, uma lei de graça e uma lei de liberdade. Por quê? Porque a gente só é livre quando ama. Por isso que perdoar é uma necessidade para nós, para que a gente seja livre, para que o amor flua, esteja dentro de nós de forma mais potente. Porque se a gente não perdoa, tem sempre aquele ponto ali de ódio. Porque a gente não perdoa porque a gente não consegue aceitar o que fizeram com a gente. Eu não aceito isso, não podia ter acontecido, eu não mereço, pronto, aí começa essa coisa toda e a gente não consegue perdoar. E toda vez então que chegar nesse ponto, sou pleno,
o meu amor não fica pleno. Até o ponto de endurecer tanto meu coração que eu não consigo mais. E a gente não pode esquecer do Pai Nosso. É a única condição. Perdoar as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Então, se eu não consigo perdoar quem me tem ofendido, quem me tiver ofendido, eu não serei perdoada por Deus. Porque está na condicional. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É isso que a gente reza. Muito bem. Alguma dúvida? E o silêncio. Alô? Opa, Felipe não. Silêncio. Não. Nenhuma dúvida, Marina. Foi esclarecedor, gente, para vocês. A lei natural, o que que ela é, como ela pode. Nenhuma, Giovana. Vitor Angelino também falou que não. Ok. Então tá, gente. Eu queria deixar para vocês aí que vocês façam uma reflexão durante essa semana sobre os seus atos, né? Sobre os atos que vocês veem. Eu sei que vocês são bastante novos ainda, talvez não tenham passado por nenhum problema sério em que vocês precisassem de fato perdoar alguém, mas se vocês tiverem passado por isso, após essa nossa reflexão de hoje, que vocês vissem isso de uma outra forma, vocês tentassem trazer todo esse ensinamento que a gente colocou e refletissem, né, sobre o valor do perdão e o que isso traz de santificação para cada um de nós, ok? Verdade. Então, mais alguma coisa, gente? Vocês têm alguma dúvida? Eu vi que a maioria do pessoal falou que não tem dúvida, que está tudo muito bom. No próximo encontro, nós vamos falar sobre os dois santos, na verdade, da nossa paróquia, né? Santa Clara e São Francisco, correto, Lu? Isso. Então a gente vai. Oi, desculpa, não entendi. São Francisco é tão bonito, né? São Francisco. A história de São Francisco é tão linda e como ele trouxe a Santa Clara para o meio dele também, né? É muito bonito, né, a história dos dois. Então, eu queria que vocês, se pudessem, né, dessem uma assistida no YouTube mesmo. Tem um filme sobre São Francisco, tem algumas histórias, tem um canal exclusivo dos franciscanos que fala um pouco sobre a história de São Francisco, né, e como ele encontrou na humildade, né, a santidade. É importante que vocês conheçam um pouco dessa história, até porque é um dos padroeiros da nossa paróquia também. Vamos fazer nossa oração final, né? Ô Jailson, Oi. Agora me diz uma coisa. Já tem alguma perspectiva se a gente não voltar ainda para presencial? A gente continua como estamos, dando as catequeses? Por enquanto, permaneceremos dessa forma, tá, Lu? O padre ficou de conversar com a gente essa semana, né, que passou. Ele não conseguiu a agenda para ele, mas aí ele agendou para a próxima semana. Eu vou ver com a Neurenes, que é a coordenadora geral, junto com ele, como é que a gente vai tratar. Mas a princípio, que eu sei que a gente não tem uma data de retorno presencial, não, tá? Vamos ter que ajustar os nossos temas, né, do ano, para que a gente consiga, em abril, conforme previsto, estar fazendo o sacramento de vocês, tá? Para vocês estejam recebendo o sacramento da Crisma. E a Crisma 2 também a Crisma 1 também está tendo, né? Crisma 1 está tendo, hoje foi o terceiro encontro deles, né? Pelo horário dele às 14 horas. Deu bastante gente, hoje a gente chegou a ter 28 pessoas, muita gente para um encontro online. Pois é, na graça de Nosso Senhor, a gente vai conseguindo alcançar o coraçãozinho de todos esses jovens aí. É verdade. Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma excelente semana, abençoada, que vocês consigam alcançar seus objetivos.